Hi, Brainstormer! Teacher Joe here. E tem aula hoje. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai continuar brincando com a música da Gloria Gaynor. E até onde eu percebi, a gente termina hoje. Uhul! Se você ainda não entrou no Slack, entra no Slack. O Slack tá muito legal. Tô aqui trocando altas ideias juntamente com você. Quer dizer, não necessariamente com você, mas pode ser com você. Porque temos aqui o Slack. Entra no Slack que a vida vai ficar muito mais fácil para você falar comigo e tal. Então, por favor, entra no Slack. Entra no Slack. Entra no Slack. Sim, a gente vai ter desafio no Slack. Entra no Slack. Tá? Entra no Slack. Por favor, entra no Slack. Mais uma vez, entra no Slack. Ok, parei. Então a gente vai continuar aqui a música. A gente parou aqui, certo? Mentira, a gente parou aqui na última aula. A gente fez o refrão. E hoje a gente vai fazer isso daqui. E aí a gente vai acabar, porque depois tem só refrão. E a gente já fez o refrão. Então, se você quiser ver o refrão, você assiste a última aula. Então a gente vai fazer isso daqui. E a próxima música vai ser. Qual que é o nome da próxima música? A próxima música vai ser. Que o Emanuel pediu. Vai ser a I'm Yours, do Jason Mars. Mars, não sei como é que fala o nome desse cara, porque tem um R no lugar errado. E vai ser aquela música lá, porque ele pediu. O Daniel também pediu uma música do Beatles, que eu acho que vai ser logo depois dessa do Jason Mars. E se quer uma música também é só pedir aí, tá? De boas, é só pedir. A ideia é fazer todas essas coisas, porque a ideia é a gente ficar trabalhando com música por um tempo, pra gente ver a estrutura do inglês e pegar a ideia da pronúncia e do listening. Porque como a gente tá fazendo certinho, a gente vai fazer certinho. A gente não vai fazer do jeito que acontece normalmente, que é todo mundo sabe um pouco de estrutura e ninguém sabe nada de pronúncia. E aí eu tenho que fazer as coisas equalizarem normalmente com os meus alunos particulares. Mas eu estou partindo do pressuposto que estamos aprendendo tudo do zero aqui. Então, né? Vai ser isso aí que a gente vai fazer. Então, vamos começar aqui já esse rolê. Que a gente tem it e a gente tem took. Quando a gente juntar os dois, a gente vai falar um T uma vez só, certo? E aí a gente vai falar it took, it took, it took. Daí eu tenho um K. Logo depois do som de K, eu tenho um som de vogal. Que vai acontecer? O som de vogal vai deixar o som do K mais forte. Então, isso daqui a gente vai falar to call, to call. Então, esse pedaço aqui vai ficar it to call, it to call. All com the, all the. É do mal essa palavra aqui. Por que essa palavra é do mal? Vamos dar uma olhada. Porque a gente tem strain e o TH. Então a gente tem o som do N no fundo da boca. E logo depois de um som super no fundo da boca, a gente tem um som na parte da frente da boca. Ou seja, é difícil de falar essa palavra porque quando a gente tá fazendo o NG, o som do NG, a língua tá lá pra trás. E o próximo som já é, tipo, logo na frente. É um saco fazer isso. Então, minha dica pra você é, pratica isso devagarzinho, pra você ver como que o movimento vai ficar, e aí você falar a palavra. A pronúncia certa da palavra, já vou fazer o devagarzinho pra você ver, tá? Mas a pronúncia certa da palavra é strength. Strength. Então, o que tá acontecendo na minha boca? Strength. Então, no que a língua vem pra cá, entendeu? Então, strength, 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 strength. Com o tempo você consegue fazer isso rápido e aí você fala assim, strength, tá? Então, strength com I, eu não sei como que ela vai juntar essa aqui, strength I. Porque o que acontece? Quando a gente tem o TH, a gente pode juntar com som do TH sem vibração, ou a gente pode juntar com som do TH com vibração. Strength I, strength I. Eu não sei o jeito que ela vai cantar, então vai ouvir a música e aí você vê o jeito que ela vai cantar isso daí, porque eu não prestei atenção. Quer dizer, na verdade, faz 3 aulas que eu não ouço a música. Eu deveria ter ouvido, porque eu saberia te falar, mas... Strength I, eu acho... Não, peraí. It took all the strength I had. Strength I had. Ela faz strength I had. Strength I had. Strength I. Ou strength I. Porque o I pode virar A, certo?
I com had. I had com not. Eu vou parar o D, porque próximo som de consoante. Então, D e T, perto de som de consoante, a gente para ele normalmente. Então, esse daqui vai ficar had not. Had not. Had not. Not com to. Vou juntar os dois T's e vou falar not to. Então, esse pedaço aqui vai ficar had not to, had not to, had not to. Então, a gente tem um D, um T, e o único som de T que tem é do to. Amamos inglês. To com fall. To fall, to fall. Fall com apart. Vamos dar uma olhada nessa junção aqui, que ela é bem legal. Vou até estar escrevendo aqui na lousa. E eu acho que eu... Ah, não, é o tamanho certo isso aqui mesmo. Porque tá mó pequeno, né? Então é o tamanho certo. Então a gente tem fall. E logo depois do fall, a gente tem... Deixa eu deixar pra cá pra ter certeza que eu não tô escrevendo embaixo de mim. Apart. Então a gente tem fall com apart. O que acontece? O fall sozinho, esse som aqui é um som de dark L, certo? Som de dark L, aquele som de L no fundo da boca aqui, ó. Certo? Que não é som de U, e a gente faz som de U, então não é som de U, é som de dark L. Só que o que acontece? Diferença do dark L pro light L é basicamente que o dark L não tem som de vogal depois e o dark L tem som de vogal depois. Voltando aqui no conceito de quando eu tenho um som de consoante seguido de um som de vogal, o som da vogal vai deixar o som da consoante mais forte, certo? O que vai acontecer aqui? O som do dark L, ele vai ficar só nesse primeiro L. O segundo L vai virar um light L. E por que esse segundo L vai virar um light L? Porque logo depois dele eu vou ter o som do apart, que é um schwa. Schwa, som de vogal. Então, quando eu for juntar isso daqui, eu vou juntar fall apart, fall apart, fall apart. Então, o primeiro L vai continuar sendo dark L, o segundo L vai virar um light L, porque ele vai juntar com A e a gente vai falar lá. Fall apart, fall apart, fall apart. Então, vamos lá. It took all the strength I had not to fall apart. Um pouquinho mais rápido. It took all the strength I had not to fall apart. Um pouquinho mais rápido. Took all the strength I had not to fall apart. Took all the strength I had not to fall apart. Took all the strength I had not to fall apart. Took all the strength I had not to fall apart. Beleza? Vamos falar do capped. A gente já falou do capped? Não lembro. Na dúvida eu vou falar de novo, porque o máximo que vai acontecer é eu repetir informação, e quanto mais eu repito informação, melhor é, porque você tem mais chances de lembrar. Então vamos falar do capped. O que acontece com capped? O capped é uma palavra um pouco peculiar, porque ela termina com dois sons que podem ser separados. Tanto o T pode ser separado, porque o T é a porrada de ar saindo da boca, certo? E o P também pode ser separado, porque o som do P também é uma porrada de ar saindo da boca. O que a gente vai fazer aí? Normalmente, a gente não vai fazer o som do P, a gente vai só fechar a boca para fazer o som do P, e aí a gente faz o som do T se a gente quiser, mas se a gente quiser, a gente também pode parar. Então, como que isso daí vai ficar? A gente pode falar capped, capped. Então, essa fechada de boca já simboliza o P, ok? Capped, capped, capped. E tem que fechar a boca, porque se você não fecha a boca, cat. Muda a pronúncia. Capped, cat, capped, cat. Viu? É bem diferente a pronúncia. Bem, né? Pelo menos pra mim. Não sei se você consegue ouvir essa diferença já. Se você conseguir, que ótimo. Continue assim. Se você não conseguir, vai ouvir mais inglês, porque é isso que tá faltando na tua vida. Eu posso parar o T também. E aí, essa palavra vai ser pronunciada cap. 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 E como que eu vou definir se eu vou pronunciar cap ou capped? Pelo jeito que você quiser. Simples assim. Eu tô te falando os sons porque as pessoas vão falar essas coisas. Nesse caso aqui, o cap, ele vai virar só cap, porque um som de T seguido de outro som de T, só preciso fazer uma vez. Então, isso daqui vai ficar kept trying, kept trying, kept trying. Presta atenção na pronúncia do começo do try, porque ele é bem chiado, não é try, é try, try. Um monte de ar passa pela sua boca para fazer o R.
try. E o T também. Try, try, try. Só que aqui a gente tem o ing, então a gente vai falar trying, trying. Então é como se a gente colocasse um outro Y antes do I. Yin, trying. Igual aquelas junções que a gente fez aqui com o Y na outra aula, que eu não vou achar agora, mas... né? Mesma coisa. Então esse pedaço aqui vai ficar kept trying, trying com hard, trying hard. Aí aqui eu tenho T e D, que são parzinhos de som. Qual que é a diferença do D pro T? O D tem vibração, o T não tem. O movimento da boca é o mesmo, por isso eles são parzinhos. Eu posso, se eu quiser, não pronunciar um dos dois. Qual dos dois eu vou escolher não pronunciar? O D, porque conforme a palavra vai terminando, a força do som vai caindo e a gente tendencia a não pronunciar. Então, esse daqui a gente vai falar hard to. Eu simplesmente não tô pronunciando esse D. Eu tô ignorando que ele existe. Hard to. Se você espera ouvir hard to e a pessoa fala hard to, você não vai entender o que ela falou. Por isso que a gente tá fazendo isso. To command. To mend. Só que aí o que acontece? Mend termina com som de D. E the começa com som do TH que vibra, que são super parecidos. Então eu posso simplesmente ignorar esse D, juntar aqui no N, quer dizer, terminar o mend no N e já ir pro som do the. Então esse daqui vai ficar menda. Minha língua vai pra trás dos dentes pra fazer o som do N, e aí ela só faz assim, ó. Ela só escorrega pro meio dos dentes. Menda. The com pieces, the pieces. Pieces com of. Vamos ver se esse S aqui vai ter som de Z ou som de S. Vou te ensinar a ver isso. Porque, ó, vamos entender esse rolê aí do S. O que acontece? Eu, Joana, considero este o som mais difícil do inglês por causa das coisas que eu já falei pra você, de... se eu tenho uma consoante depois, quer dizer, se eu tenho uma vogal depois, o som da consoante anterior fica mais forte. E se eu tenho uma consoante depois do som de consoante, o som da consoante vai ficar mais fraco. Isso é extremamente notório com o som de S e som de Z. Porque é um grande problema que a gente tem. A gente, várias vezes, não vai saber se o som é de S ou de Z. A gente tem uma regra só para essa pronúncia e ela só tem a ver com plural. Se a palavra termina com som de S, a gente vai ter que sempre olhar no dicionário. O dicionário que vai contar pra gente, quer dizer, som de S ou som de Z, né? Se ela termina com S ou com Z, a gente precisa necessariamente olhar no dicionário porque o nosso ouvido, porque a gente fala português, não tá preparado para pegar essas micro diferenças. E é muito verdade isso. Por exemplo, essa palavra aqui. Esse S, tem som de S ou som de Z? Você sabe? Vamos descobrir. Como que a gente vai descobrir? A gente vai colocar no dicionário. Aperta o Enter, ou botãozinho, e olha aqui, essa daqui é com som de Z. Is. E aí, qual que é o problema disso? Então, a gente tem aqui is, e aí eu vou colocar is com A e is com here. Por que o que tá vindo depois com o A é um som de vogal, vai ficar um som de Z bem forte. Isa. Tipo o nome da Isabela. E aqui, como a gente tem o som do H, is here. Ele não vai ficar necessariamente com som de Z. Você pode deixar com som de Z, você pode falar is here, mas você também vai poder falar com som de S. Por quê? A gente tendencia a diminuir a pronúncia da consoante anterior, se vem uma consoante depois. E é por isso que é muito difícil da gente conseguir identificar de ouvido se é S ou Z, porque a gente vai ouvir os dois. Então a gente vai precisar necessariamente olhar no dicionário. Que saco, né? É. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem peace lá na música, certo? E se a gente ver aqui, peace, som de S, certo? E eu vou aproveitar esta palavra para te ensinar a regra que eu falei para você que existe com relação ao plural.
Porque o que acontece? Se eu for usar o S pro plural, então, plural... Nossa, minha letra tá feia hoje. Ah, porque o smoothing tá no 0. Peraí, deixa eu deixar o smoothing um pouquinho melhor. Aê, olha a diferença. Ah, muito bom. Então, o que acontece? Desculpa, sou a nerd do Photoshop também. O que acontece quando a gente coloca as coisas no plural? A gente vai adicionar S ou ES, ou IES, certo? IES se terminar com Y, S se terminar com umas terminações X e S se terminar com umas terminações Y. Eu não me preocupo tanto com esse tipo de coisa, porque hoje em dia vai ser extremamente difícil você precisar escrever com sua mão em inglês. A não ser que você, seja uma pessoa que ainda manda carta. Mas não vai ser muito comum você escrever com a mão quer dizer, com a mão escrita, sabe? Tipo, caligrafia mesmo. Não vai ser comum. O comum vai ser você digitar em algum dispositivo. Se o comum vai ser você digitar em algum dispositivo, você sempre pode achar um negócio que se chama spell check. Spell é grafia, check é checagem. Então, spell check, ele vai ver se você escreveu certas coisas. Não se preocupa tanto com a forma de escrever as coisas, tá? Mesmo, porque, tem spell check em todo lugar hoje em dia. No começo da minha vida, eu falava, não, você tem que se preocupar sim, mas, tecnologia avançou, a gente já usa tecnologia, certo? Mas, enfim, a gente vai ter essas possibilidades de plural, certo? De grafia. E eles podem ter tanto o som de S quanto o som de Z. E como que eu vou definir se é som de S ou som de Z? Lembra na primeira aula que a gente viu que eu mostrei pra você o conceito de que vibra e que não vibra? Eu espero que você lembre, porque se você não lembra disso até agora, mano, volta lá, porque a gente tá falando disso umas 4 ou 5 aulas. É importante assim. Quando o som anterior ao som do plural for sem voz, ou seja, quando ele não vibrar, quando ele for voiceless, a gente vai fazer som de S. Quando ele for voiced, a gente vai fazer som de Z. É simples assim? É igual o negócio do ED, que quando não tem voz a gente faz som de T e quando tem voz a gente faz som de D. Exato. Vamos lembrar por quê? Porque tanto o T, o som do T, quanto o som do D... Nossa. Ah, não, é só isso aqui. Tanto o som do T quanto o som do D são iguais, o mesmo movimento, a mesma coisa serve para o som do S, para o som do Z e para vários outros sons de consoantes. Por que esse cara não vibra e esse cara não vibra? Se a gente sai de uma coisa que não vibra, fica muito mais fácil a gente continuar não vibrando, porque se a gente for sair de uma coisa que não vibra para uma coisa que vibra sem colocar nenhum som de vogal, é muito difícil. Então, é um N. Então, é por isso que tem essas diferenças de pronúncia nisso daqui, porque é mais fácil pra gente usar a nossa ferramenta, que é boca, língua, lábio, voz, tá? Então, essas regras aqui, elas não são necessariamente regras, é assim porque é mais fácil. Então, se não vibra, a tendência é continuar não vibrando. Se vibra, a tendência é continuar vibrando. Então, é isso que acontece aqui. Então, se a gente for dar uma olhada, o PIS, tá vendo aqui o Szão? O S não vibra. Se o S não vibra, quando a gente for juntar com o of, a gente vai juntar sov. Sov. Pieces of. Pieces of. Sov, sov, sov. Eu aposto que quando você ouviu a música, você ouviu ela cantando isso com Z. Eu sugiro que você pare agora, ouça a música e volte aqui, que aí você vai ver. Nossa, ela faz com som de S, porque ela faz com som de S. Of, som de V, certo? Só que, o que tá vindo depois? Um som de M, que é um outro som de consoante, que isso vai fazer com que o som de V fique mais fraco. Se ele ficar mais fraco, você pode até fazer ele com som de F, igual eu mostrei aqui com o som do Z do is. Porque isso é constante para todas as junções de consoante. A consoante de antes vai tendenciar a baixar o som dela para a próxima consoante ficar mais forte.
é a forma que a gente fala normalmente. Gente, não tem muito disso em português, porque em português, se a gente não termina um som com som nasal e com som de S barra som de Z, todos os outros sons que a gente termina palavras em português são de vogais. Por isso que eu presto tanta atenção nesse tipo de som, porque a gente não tem prática com esse tipo de som, porque a gente fala português. E é bem difícil chegar nessa prática. E eu vou te falar uma coisa que eu tô descobrindo nestes últimos meses. É bem difícil voltar dessa prática, porque eu fui aprender francês, né? Eu tô aprendendo francês e, eu tô tendo uma dificuldade em não pronunciar com a pronúncia do inglês. Modo do mal, francês. Língua do mal. Mas enfim. Se alguém aí fala francês, me chama depois no Slack pra gente trocar ideias, pra eu ficar reclamando de conjugação de verbo. Porque, conjugação de verbo é muito difícil. Pra que conjugar verbo? Em inglês é tão mais fácil, cara. Próxima língua que eu for aprender depois de francês vai ser alguma língua com origem saxônica de novo, sabe? Tipo alemão, sueco, dinamarquês, norueguês, holandês. Todas as línguas mais fáceis, na minha opinião. Quer dizer, na minha opinião, porque eu já falo inglês e eu falo inglês melhor do que eu falo português. Não, nenhuma língua é fácil, pra falar a verdade. Tá, mas enfim. A gente tava aqui. Of my. Se eu quiser, eu posso simplesmente não pronunciar esse F também e falar amai. Só que aí a tendência vai ser que o som do O vire um schwa. Amai. Pieces of my. Eu acho que na real ela nem fala my, acho que ela fala ma. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. É isso aí. Com broken. Broken com heart. Broken heart. Parece T, certo? Então, vamos falar essa frase inteira. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. E deixa eu ver um negócio aqui antes, porque eu acabei de lembrar que esse HD tá bem no finzinho. E eu quero... Não, cadê? É aqui, desse PC. E eu quero ver... Eita, nós, é verdade. Então, o que eu vou fazer durante a aula mesmo? Eu vou pegar alguma coisa que tem aqui. Vou mudar essa coisa de HD. Porque senão eu vou perder tudo que eu gravei até agora. E eu tô bem de boa de gravar essa aula de novo, igual aconteceu naquele outro dia. Então, o que a gente vai tirar daqui? Oh, meu Deus, que difícil! Tá, isso daqui a gente vai mudar de HD. Porque esse daqui tá bem pesado. E a gente vai jogar nesse HD aqui. E a gente vai escrever aqui. BS. Oldies. Ups. E pronto. Olha aí, ó. 350 GB. Agora, eu tenho certeza que eu não vou perder essa aula. Enquanto o computador faz isso, a gente continua aqui. Porque eu não queria perder a aula, não. Desculpa perder 3 minutos da sua aula arrumando o meu computador, porque eu não pensei em fazer isso antes de eu apertar o... vamos começar a gravar. Então, vamos pra cá, porque a gente já fez essa, certo? A gente quase sempre vai pronunciar o N errado de propósito. Come o D, junta no N. Então, esse daqui vai ficar NI. Ou NA, ou NI. Por que ou NA ou NI? Porque vai depender da pessoa. Eu acho que ela vai cantar and I spend. Acho que ela vai falar A e não I. I com spend. I spend. Eu tô fazendo o som do N, daí eu só paro a minha voz. Spend. E aí vira o som do T. Spend. Meu nariz tá coçando, ó, mas é fora do nariz, tá? Eu só enfio o dedo no nariz quando não tem ninguém vendo. Igual você, igual todo mundo. Ou você usa cotonete. Sorry. And I spend com O, spend O. Ou eu posso simplesmente não pronunciar esse T e juntar no N, spend no, tá? And I spend no so many nights, eu acho que é assim que ela canta. Ou com so,
So com many, so many, so many, so many. And I spent oh so many, and I spent oh so many. Many com nights, many nights, many nights, many nights. Você tá ouvindo o T? Eu não tô pronunciando o T, eu tô parando o T e só colocando o S. Many nights, tss. E aí você ouve o T. Por quê? O som do T é t. É um monte de ar saindo da boca logo depois da língua na posição ali, certo? Só que, se eu for colocar o som do S, eu não preciso me preocupar com o som do T, porque o som do S vai fazer o som do T ser som de T, porque o ar vai sair. A diferença é que ele vai sair um pouquinho mais chiado do que ele seria com T. Nights, nights, nice, nice. Então, a gente quase consegue falar nice. Nights, 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 nights. Eu não tô pronunciando o T. Nights, nights, nights. Eu tô parando o T. Você pode parar o T se você quiser. E se você quiser, você pode pronunciar o T e falar nights. Você que escolhe. Se você for falar nights, presta atenção que você tem que fazer tss, nights. Beleza? Nights com just, nice. Nice just. Vou parar o T do just, não vou falar ele, vou juntar o just direto no feeling. Então aqui vai ficar just feeling, just feeling, just feeling. So many nights just feeling, feeling. Não pronuncio o G, porque o NG tá aqui só pra falar pra gente que o som do N é no fundo da boca. Feeling com sorry, feeling sorry, feeling sorry, feeling sorry. Sorry com for, sorry for, sorry for. Ela vai pronunciar esse for do jeito errado de pronunciar o for, que já tá previsto, inclusive, no dicionário. A gente tem for e a gente tem fur. Ela vai pronunciar fur. Sorry for, sorry for. For com myself, sorry for myself. For myself, for myself. Posso falar myself, posso falar myself e posso falar myself. Inglês. Yay! O difícil de som de inglês é a junção deles e entender que todas as vogais vão virar schwa algum dia. Tudo vira schwa, gente. É muito triste isso. Tudo vira schwa. Então, sorry com for, for com myself, for myself. Então, como é que vai ficar essa frase? And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. De novo. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. Se você falar myself, você vai estar falando igual a galera do norte do Reino Unido, tá? Eu não lembro se é da Escócia ou da Irlanda. Porque, pra ser sincera, eu não conheço muito bem esses sotaques. Eu só sei que eles são horríveis de se entender. E eu sempre confundo os dois países normalmente. Eu confundo a Escócia com a Irlanda e vice-versa. Então, sabe quando é tudo uma coisa só na sua cabeça? São esses dois países pra mim, é bem difícil. E o que é bem chato pensando na parte da pronúncia, né? Mas vamos continuar. Daí a gente tem normal, used. Esta é uma palavra que começa com um U na grafia, mas o primeiro som é o som do I, que é aquele jotinha, certo? Vou até escrever aqui, ó, use. Olha aqui o jotinha, olha aqui, vou até deixar um pouquinho mais rápido não, maior. Eita, não tão grande. Aí, sim, tá bom. Então, use, e olha só que legal, ou não. Na verdade, eu acho isso uma sacanagem sem tamanho, mas é bem legal saber que existe isso daqui. Isso daqui também existe com... Ó, tá passando os negócios ali já, ó, viu? Nossa, vai demorar 1h e 15 minutos. Vixe. Mas o que importa é que agora a gente vai ter espaço. Quer ver que a gente vai ter espaço? Quer ver? Olha só, agora a gente tem espaço. Tava 8, agora tem 35. Meu Deus, eu preciso de mais HDs. HD é caro, gente. Peraí, o que eu tava falando? Eu me perdi. Ah, tá, do use. E tem isso é uma coisa que existe no inglês e eu acho uma sacanagem, mas ao mesmo tempo eu acho interessantíssimo. Isso também acontece com o close. E aí, amigo, eu escrevi. Aí. Porque essa palavra, ela pode tanto representar uma ação quanto uma coisa.
Ou seja, ela pode ser tanto um verbo quanto um substantivo. Se a gente for pensar em inglês, ela pode ser tanto um verb quanto um noun. Noun é substantivo, é a palavra que representa coisa. Verb é verbo, a palavra que representa ação. Então, essa palavra em específico, ela pode ser os dois, igual o use. Tá vendo aqui, ó? Noun, verb. E... nossa, é a mesma... será que isso acontece para todas as outras palavras também? Isso é uma coisa a se perceber. Começarei a perceber isso. Assim que eu tiver certeza, eu falo o que eu tô achando, tá? Enquanto eu não tenho certeza, eu não vou te falar não. Por quê? Porque eu não tenho certeza. Eu preciso ver isso mais a fundo. Pra você ter ideia de como que a minha cabeça funciona com o inglês. Eu tô te ensinando aqui os negócios, certo? E aí eu tô te falando da diferença de pronúncia que a gente vai ter se a gente for falar de verbo ou se a gente for falar de substantivo. E aí, eu ia usar o exemplo que tava na música, que é esse. Só que aí, eu quis te dar um exemplo a mais, que foi esse. E olha só que legal, as duas palavras têm a mesma relação. As duas palavras podem ser verbos e substantivos. E as duas palavras têm a mesma relação de pronúncia. Por quê? Quando close for verbo, a gente vai fazer ele com som de Z. Quando close for substantivo, a gente vai fazer ele com som de S. Assim que o bonito aqui resolver funcionar. É porque agora o bonito tá pensando. O meu computador tá pensando muito pra fazer essa transferência aqui de coisas. Mas tá indo rapidinho, tá bom. Então, a relação de S, Z, S pra verbo, quer dizer, Z para verbo, S para substantivo, é a mesma que está acontecendo aqui no use. Eu agora vou começar a prestar atenção em várias palavras para ver se essa relação existe, se sempre vai ser som de S com substantivos e sempre vai ser som de verbo, som de Z com verbos, ou se é só uma coincidência. Eu não sei se é só uma coincidência ou se isso é o padrão. Para eu descobrir, eu vou começar a prestar atenção em como essas coisas são pronunciadas. Então, é basicamente assim que eu aprendo inglês hoje em dia. Eu olho coisas e falo, nossa, como eu não tinha reparado nisso antes? Aí eu vou pesquisar. Não vou pesquisar agora, nesse momento, porque a gente tá no meio da aula, mas eu achei interessante te mostrar o jeito que eu faço essas coisas, o jeito que eu penso pra chegar nessas coisas, porque vai que consegue te ajudar, né? Não tô falando que, nossa senhora, como o jeito que eu penso é melhor. Não, eu acho que o jeito que eu penso é melhor, obviamente, porque senão eu não pensaria desse jeito, igual você acha que o jeito que você pensa é melhor, senão você não pensaria do seu jeito. Mas, vai que ajuda alguém, não é mesmo? Não sei. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele é o verbo, certo? Então, ele vai ter som de Z aqui, used. E aí, esse cara aqui vai ter som de D, used. Só que, normalmente, quando a gente usar esta palavra, a gente vai usar o to junto. Normalmente. Por quê? Porque o use... aqui ele vai ter som de Z, porque ele é verbo, certo? Então, ele pode ser a ideia de usar, ele pode ser a ideia de ter costume de, tanto no presente quanto no passado. Então, eu posso falar alguma coisa assim, tipo... She uses everybody. Nossa, tá difícil isso aqui. Nossa senhora, o computador tá ficando doido, tadinho do menino. She uses everybody. She uses everybody. Eu posso falar isso. E eu posso falar isso daqui. She used a pen, por exemplo. She used a pen. Então, aqui, o use está com sentido de usar. Só que o mais comum para a gente usar o verbo to use em inglês não vai ser necessariamente com sentido de usar. Vai ser normalmente com sentido de costumar. Então, ele é uma palavra muito usada, mas ele é tão usado como usar quanto com costumar. Então, como ele tem a ideia do costumar também, quando eu colocar uma ação depois dele, se eu vou colocar uma ação depois dele, ela vai vir com to necessariamente, porque se eu falar alguma coisa assim, I used to speak English, por exemplo. Vou parar no speak só, tá? Porque o computador não tá colaborando, não. Nossa senhora, tadinho do menino. Meu Deus. Ai. Beleza. I used to speak
I used to speak. O que acontece aqui? Eu posso falar sim para falar eu costumo falar. Só que aqui na música, a gente tá no passado, certo? Só que they e te são parzinhos, né? Aqui a gente tá falando com a ideia de costumar mesmo, certo? Eu espero que você lembre o que tá escrito aqui. Se não lembrar, olha de novo a aula que a gente fez esse pedaço. E aí, se liga só. Como é muito comum a gente usar o use no passado para falar que a gente costumava fazer coisas, essa junção aqui vai ser uma junção muito comum. Muito, muito comum. E se vai ser uma junção muito comum, o que vai acontecer? A gente vai tendenciar a pronunciar tudo errado. Só que, além disso, a gente tem de e te que são parzinhos. Ou seja, se a gente pegar aquele conceito de som no fim da palavra é mais fraco do que o som do começo da palavra, eu não vou pronunciar esse de. E aí eu vou falar used to, igual o presente. Mesmo? Aham. Nossa, inglês. E como que eu vou saber quando tá no presente e quando tá no passado? Uma palavra muito importante. Contexto. Contexto vai contar tudo pra gente. O contexto sempre conta pra gente. Então, used com to. Used to, used to, used to com cry, to cry. Used to cry, used to cry. E nesse caso aqui, porque eu tô fazendo o som de T, não tem problema se eu pronunciar esse S com som de S, mesmo sem ele ser o substantivo. Porque não vibra, fica mais fácil. Eu posso pronunciar com som de Z também. Used to. C que escolhe. Não importa muito se o próximo som é som de consoante, porque ninguém vai ouvir a diferença. To com cry. To cry, to cry, to cry. Toda vez que a gente tiver esse R e Y aqui, vai sair bastante ar da boca. Try, cry, try, cry. Beleza? Bastante ar saindo da boca. Cry com but. Cry, but. Parar o T. Por quê? Vou juntar aqui, vou falar but now. But now. But now. Eu posso simplesmente não pronunciar o T já e falar but now? Pode. Se você estiver falando rápido. Se você não estiver falando rápido, fica estranho, tá? Mas pode. But now com I. Now I, ou now I, não sei, não lembro como ela cantou. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Tá, ela canta A. A com hold. A hold, parei o D, hold. O último som da minha boca foi o D parado. Hold com my, hold my. My com head, my head. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Head. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Que é tipo um... É um 3 ou é um E isso? Não, 3 é assim. Isso é um E. Então, esse E, vamos falar dele. Porque o que acontece? Quando você ouve essa palavra, você ouve isso daqui com som de E, certo? Você ouve errado, não é som de E. Na dúvida, vai no Youglish. Sério mesmo. Porque isso daqui não é um som tão aberto. Mas também não é um som fechado igual no você do português. Não é fechado E. E também não é aberto E. E como que vai ser esse som? No meio do caminho. Head, 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 head. Meio do caminho. Nem muito aberto, nem muito fechado. Meio do caminho. Head, 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 head. E por que a gente ouve ele aberto, Jô? Porque a gente tá mais acostumado a ouvir o som aberto. A gente não pode confiar no nosso cérebro, a gente não pode confiar na nossa orelha, a gente não pode confiar em nada, a gente tem que confiar em dados, sempre. Sempre, sempre, sempre. E eu vim aqui te mostrar e vai lá depois no Youglish ouvir esse cara aqui, porque é importante. Vamos lá. Head com up. Eu tenho um D entre dois sons de vogal, certo? O up começa com som de vogal, se eu não me engano é o chapéu do chinês, e o head com aquele E que a gente acabou de ver. Então, esse cara aqui, ele vai ficar com som de R, porque a gente tá vendo uma pessoa americana cantando. Então, esse daqui vai ficar head up, head up, head up. Só fecha a boca pro P, eu não solto P, head up. Eu não falo head up, head up.
Por quê? Vai ficar mais fácil para eu falar hi. E a pronúncia do hi é igual à pronúncia do hi. É a mesma coisa. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Tá? Pode ser hi de oi e hi de alto. Tem gente que fala que tem diferença, tem gente que fala que a língua desce um pouquinho mais por causa do som do GH, que não tem som nesse caso, porque o GH pode dar pra gente dois sons, tá? O GH pode dar pra gente som de nada, que é o caso de high. E ele pode dar pra gente som de F, que é o caso de enough. Então o GH vai dar qualquer um desses dois sons pra gente. Ele é bem comum nas duas formas dele, tanto sem som nenhum quanto com som. Tem gente que fala que ele tá aqui pra ter alguma coisa, mas não, desencana disso. Quando o GH não tem som, ele simplesmente não tem som, você não precisa se preocupar com nada, tá bom? Então, up high, up high, up high, up high. Só que aí o que acontece? Quando eu for juntar isso daqui, você vai ver que você vai ouvir um P. Up high, up high, up high. Eu não tô soltando o som do P. Esse som que você tá ouvindo é o som da boca abrindo e fazendo o som do high. Up high. Tem um pouquinho de P? Até tem, mas é só do ar saindo da boca. Eu não estou fazendo o som do P. Eu tô fazendo o ar saindo da boca pra eu fazer o high. E aí quando eu abro a boca, ele já faz o som do P. Nossa, que doido. É. Então, como é que vai ficar isso daqui? I used to cry, but now I hold my head up high. I used to cry, but now I hold my head up high. I used to cry, but now I hold my head up high. I used to cry, but now I hold my head up high. I used to cry, but now I hold my head up high. Ela canta assim. E aí a gente vai pro último pedacinho da música. E aí depois desse pedacinho aí, eu vou ensinar. Não sei se hoje, deixa eu ver quanto tempo eu tô de aula, que eu não tô aí na menor noção. 41, acho que dá. Não sei se dá. Vamos ver se dá. Porque eu quero ensinar um exercício pra você que eu adoraria que você fizesse. Mas vai depender de você. Se faz o que você quiser, porque eu não mando em você, não. Não sou sua mãe. Tá, vai, vamos lá, porque eu quero falar do exercício também. Mentira, o exercício eu vou falar depois. Ai, não sei. Não sei o que eu vou fazer. Eventualmente eu decido, quando eu decidir você vai descobrir. Let's go. And com you o D. And you, and you, and you. You com C, you see, and you see, and you see. See com me, see me, and you see me, and you see me, and you see me. Me com somebody, eu pronuncio some, não pronuncio E, porque essa pronúncia vem do some, e a gente não pronuncia o último E das coisas, certo? Somebody, o Y terminando palavra tem som de vogal, então esse D vira R. Então eu não pronuncio nem esse E e esse D vira R, e aí isso daqui vira somebody. Fecha a boca pro M, já começa o B. Somebody, somebody, somebody. Me com somebody, me somebody. Somebody com new, somebody new. Presta atenção, não é new, é new. Tá entre o I, tá entre o E, desculpa, e o U do português. New. Super chato fazer esse som. Mas com o tempo você pega. E essa frase vai ficar And you see me, somebody new. E por que eu falei assim? Porque ela não junta aqui. Ela separa ali no meio onde tá o bagulhinho azul. And you see me, somebody new. 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 É legal fazer isso. Vamos lá. I'm com not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Not com that. Not that. Você viu que eu não falei I'm? Ou eu não coloquei nenhum som de vogal aqui? Eu falei a, joguei o ar pro nariz e fechei a boca. Am. Esse é o jeito certo de pronunciar isso. Pode pronunciar I'm? Pode. Mas é mais comum am. I'm not com that. Not that. Por quê? Parei esse T, já fui direto pro that. Not that. That com chained.
Lembra que a gente não pronuncia o E do ED, a não ser que antes do E do ED a gente tenha um T ou um D, certo? Então, aqui a gente não tem nem T nem D, a gente tem um N. E aí, N vibra ou N não vibra? Vamos ver se N vibra ou N não vibra. Meu nariz tá coçando muito hoje. N vibra. Então, se vibra, a gente vai continuar vibrando. E quem vibra é o D. O D é mais empolgado que o T, porque ele vibra. Desculpa fazer você ouvir essa piada. Foi mal. Mas é o jeito que a pessoa pensa, né? Fazer o quê? Então, o que vai acontecer? A gente não vai pronunciar o E, a gente vai sair do N e direto pro D, e aí a gente vai falar chained, 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 chained. E aí, logo depois do D, do chained, a gente tem um up. Antes do D, eu tenho o som do N, que não é som de vogal. Então, é como se eu falasse chain e falasse dup. Então, pra falar isso daqui, eu vou falar chained up, chained up, chained up. Esquece o E, chained up, chained up, chained up, chained up, chained up, chained up. Beleza? Vai ser tipo isso que a gente vai fazer toda vez que tiver isso daqui, tá? Sem pronunciar o E. Não esquece que não pronuncia o E do ED, a não ser que a gente tenha antes do ED T ou D. Up com little e vamos falar de little, ou palavras que terminam em L-E em inglês. Esse E não tem som porque é o último E do inglês, nunca tem som. Ó, língua do mal pra escrever. Sim, super. O último som é o som do L, é um dark L, por isso que a gente tendencia a pronunciar little com som de U quando a gente tá aprendendo a falar essa palavra, né? Já diria o ratinho, Stuart Little, né? Eu fiz um vídeo disso daí, não fiz? É o galinho, não é o ratinho. O ratinho é outro. Também tem o apresentador, que é o ratinho. Ai, gente, é muita coisa pra lembrar de cultura popular. Não gosto, não. Eu não vejo coisas de cultura popular, eu vejo documentários. Eu sou muito estranha, eu gosto de aprender o tempo todo. Eu não sou uma pessoa normal. Mas enfim. Esse little, som de L. E aí, como a gente tá terminando e a próxima palavra tá começando com som de vogal, esse som de L, ele vai ficar menos forte, aí vai ficar little person, 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 little person. Presta atenção na pronúncia desse I, que não é I, é I, little, little, little person, ok? Person com still, person still, person still, person still. Aqui no still com N vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com... Cadê? Fall apart. Primeiro L, um dark L. Segundo L virou um light L por causa do som da vogal, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, isso daqui a gente vai falar stillin, stillin, stillin. Stillin, in com love, in love, in love. In love. Nossa, não precisa mexer a língua do N pro L. Olha que legal. In love. In love. Experimenta aí. Eu acabei de descobrir isso. Mó divertido. In love. In love. Nice. Love com with. Love with. Esse E não tem som. A gente vai do V direto pro som do W. Love with. Love with. Love with. With com you. With you ou with you. Depende. Eu não sei. Acho que ela vai cantar with you. I'm not that chained up little person still in love with you. Ela vai cantar assim, eu acho. With you, with you, with you. Porque quando a gente tá juntando o TH com algum som que pareça um som de vogal que seja som de vogal, ele pode vir tanto sem vibração quanto com vibração. Vai depender da pessoa que fala. Por isso que eu fui cantar pra ver como é que ficaria. Mas enfim, vamos lá. And com so. And so, não falo o D do and. And so. So com you, so you. You com felt. You felt. Parei esse T, felt, porque se eu não parar o T, eu vou falar fell like. E se eu falo fell like, eu tô falando caiu como. Então eu preciso parar esse T, porque senão a pessoa vai entender outra palavra. Nossa, além de todas as coisas que você tá falando, ainda tem que levar em consideração que tem outras palavras que tem o som parecido, então eu não vou poder não falar
tem que levar todas essas coisas em consideração. Por isso que é difícil, por isso que enche o saco, por isso que a gente faz do jeito que a gente faz. Então, nesse caso, a gente vai ter que parar esse T. Felt like, felt like, felt like, felt like. Você viu que eu não soltei o k, eu parei o k. Felt like, felt like. Beleza? Like com dropping, like dropping, like dropping, like dropping. Dropping com N, vou juntar no NG lá no fundo da boca. Língua lá em cima, ela só abaixa pro som da vogal. Dropping N, dropping N, dropping N, N, N. Só abaixar a língua. Dropping in, dropping in, dropping in. And so you felt like 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 dropping in. Beleza? And com just. And just com expect. Come o T, junta no S. Just expect. Just expect. Você viu que eu não pronunciei nem o C, nem o T? Foi quase a mesma coisa que a gente fez lá no cap. Tá vendo? Porque o k também é só a porrada de ar saindo da boca. Então, expect, expect, expect me, expect me, expect me. E eu aposto que você tá ouvindo o C e o T, mesmo sem eu pronunciar ele. Expect me, expect me, expect me. Você pode falar expect? Pode. Só que se você for falar expect me, vai ser um pouco mais difícil de cantar. Porque ela não vai cantar o C e o T. Porque senão a gente não consegue a fluidez que a gente precisa pra cantar. Então, várias coisas dessas que a gente não fala é pra gente ter a fluidez na fala, pra fala não ficar tão chata, né? Porque às vezes fica. And just expect me to be free. Me com to, me to com be com free, be free. And just expect me to be free, and just expect me to be free, and just expect me to be free. Difícil sair desse som de S pra esse som de x aqui. Just expect me to be free. Beleza? And com now. Nesse caso aqui, eu vou falar só o A do N, porque o D a gente não vai falar, o N a gente já vai juntar no now, e aí a gente vai falar é now. É now, é now. Só isso, é now. Now com am, now am, é 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 now am. Am com saving, I'm saving, I'm saving. NG seguido de som de vogal. A língua só vai subir para ela só desce para juntar. Saving all, saving all, saving all, saving all. Não pronuncie o G, pelo amor de tudo que foi mar sagrado pra você. Saving all com my, all my, all my, all my, all my. Você vê que a minha boca não faz o bico de U. All my, all my. Meu lábio nem mexe, porque o som do dark L é... Sorry. A minha garganta é fresca assim. Com loving, my loving. And now I'm saving all my loving. Por que ma? Porque a gente pode pronunciar o I como A sempre que a gente quiser. Loving com loving for, que ela vai falar for. Então, loving for. For com someone, 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 one, someone. Someone com whose, someone whose, someone whose, someone whose. Whose com loving, who's loving, who's loving, who's loving. Loving com me, loving me, loving me. E a frase vai ficar: And now I'm saving all my loving for someone who's loving me. And now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Beleza? Beleza. Então, acabamos a música. Acabamos a nossa primeira música. Acabamos. Vai ouvir a música. Sério, vai lá ouvir a música, de verdade. Enquanto eu tomo um gole de café. Ela cantou mais devagar, né? Do que da primeira vez. Então, na real... Tá, eu vou falar o exercício pra você, de qualquer forma.
Mas eu preciso pegar aqui o... Como é que é o nome daquilo? O menino aqui... Não, isso daqui é vídeo. O menino aqui... Cadê o Brainstorm Club aqui? Brainstorm Club. E vamos pegar a primeira. Vamos dar uma olhada se é a primeira. Serve. Ótimo. Vou abrir aqui a primeira lousa. Mas eu vou fazer isso só pra te mostrar como que eu quero o exercício. Você precisa me entregar o exercício? Não. Se você quiser, você entrega. Se você não quiser, você não entrega. Se você tiver dúvida, você fala comigo. A gente tem o Slack agora pra você falar comigo. Eu respondo o tempo todo. O que eu quero que você faça de exercício? Eu coloquei aqui todas as traduções e todas as palavras que a gente aprendeu quando a gente estava entendendo a música, certo? O que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue as palavras que você não sabe. Sério, pega as palavras que você não sabe e eu quero que você faça uma frase com essas palavras. Então, vamos supor que eu não sei essa palavra. Essa palavra é uma palavra nova pra mim. Grow é uma palavra nova pra mim. Deixa eu abrir aqui uma lousa nova, porque aí já vai ficar de exemplo do exercício. Porque aí eu só faço isso uma vez e já subo. Ai, eu adoro quando eu sou esperta e penso em fazer um trabalho uma vez só, em vez de fazer 15. Então, a gente vai pegar grow, que na teoria da nossa senhora, na teoria da nossa aula, para você entender o exercício, a gente não sabe, certo? Então, vou escrever aqui grow. Se o menino ajudar. Passado grew. E o particípio grown. Amigo, eu coloquei o W. Aí. Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso daqui agora, porque já foi bastante coisa. Vou dar uma pausada no menino, porque aí eu vou conseguir escrever e o negócio vai aparecer na hora. Isso, porque agora eu vou escrever bastante, então eu preciso que o negócio apareça na hora. Esse cara aqui é o crescer. Certo? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue as palavras que você não sabe, ou todas elas, ou algumas. Você que vai escolher isso, você como é que é o nome disso? Você é maduro o suficiente pra estudar e saber se você precisa estudar ou não. Não sou sua mãe aqui não, né? Tô te mostrando o que você tem que fazer. Se você quiser fazer, você faz e você vai aprender. Se você não quiser fazer, aí você se vira, porque cada um faz do seu jeito e tá tudo bem. Eu não tô aqui pra julgar nada, não. Por que mesmo eu falando, não tô aqui pra não tô aqui pra te falar o que fazer, e mesmo assim eu tô te falando o que fazer? Porque se liga, esse exercício, ele é um exercício extremamente difícil. Ele é muito, 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 muito difícil. Mas ele é o exercício que vai fazer com que seja possível pra você falar. Sério? Uhum. Por quê? Porque esse é um exercício chato, ele é muito chato e ele é muito difícil. Não vou mentir pra você, ele é muito chato, ele é muito difícil, mas eu fiquei extremamente orgulhosa depois que eu inventei ele. Porque eu inventei ele porque um aluno que eu tive alguns anos atrás, ele não conseguia lembrar a estrutura da língua. E eu falei, então vamos lembrar essa estrutura de língua aí. E eu quero que você faça esse exercício. Por quê? Porque esse exercício faz qualquer pessoa do mundo conseguir falar inglês. Sério? Nossa, me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, né? Espero que você esteja com essa atitude. Se não tiver também, tudo bem. Se liga, esse verbo. Então, vamos fazer uma frase com esse verbo. Minha dica pra você é, no começo, faça a frase simples. Você já vai entender por quê. Então, grow é crescer. Então, eu vou falar que, sei lá, a planta cresce todo dia. The plant grows. Por que grows? Porque the plant é it precisa do S. Every day. A planta cresce todo dia. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter a afirmativa, aí a gente vai ter a negativa. A gente vai passar a frase para a negativa. The plant doesn't grow
every day. Finge que eu escrevi o every day, não vou mais escrever every day porque eu tenho preguiça, aí você já entendeu, já deu pra entender que o every day vai estar lá, né? Então, fechou. Daí, depois que a gente fez a afirmativa, depois que a gente fez a negativa, a gente faz a interrogativa. Como que vai ficar? Does the plant grow every day? Então, isso daqui é o presente. Você pode fazer a ordem que você quiser. O importante é praticar. E por que é importante praticar? Porque quanto mais você praticar isso, mais isso vai ficar automático na sua cabeça. Quando isso fica automático na sua cabeça, você consegue falar muito melhor, porque você não vai se preocupar com a estrutura da língua, porque ela já vai estar automática. Você só vai se preocupar com que palavra colocar. Ah, que da hora, Jô. Juro pra você, mó da hora. Então, isso daqui é o presente. Não é só isso que eu quero que você faça, não. Se você quiser, tá? Você pode fazer a negativa junto com a interrogativa, que aí seria o does com o not antes da pessoa. Nesse caso, da planta. Doesn't the plant grow every day? Fizemos presente. Aí a gente vai fazer passado. Então, vamos dar uma olhada. Qual que é o passado do grow? Grew. Então, essa frase no passado vai ficar the plant grew every day. E aí vai ser isso que a gente vai escrever ali. Então, afirmativa. The plant grew every day. Nossa, isso é um R, tá? Mas esse R é bonito. Você merece um R ok. Aí, every day. Então, a gente colocou no passado. O que a gente vai fazer para colocar na negativa? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar do do, certo? Só que tá no passado, então o do vai pegar o passado pra ele vai ver como did. Se o do pegou o passado pra ele, o grow vai ficar normal, porque o passado do grow a gente já enfiou no meio do do. Então, como é que vai ficar? The plant didn't grow every day. Daí a gente vai fazer a interrogativa. E o cachorro do meu vizinho tá latindo igual o idiota. Desculpa, tá? Did the plant grow every day? Eu não vou escrever every day, não. Negativa e interrogativa, se você quiser. Didn't the plant grow every day? Então, fizemos presente, fizemos passado, a mesma frase, tá vendo? E aí a gente vai fazer futuro. Futuro a gente vai poder fazer com o will, certo? E com o to be com going to. Eu sugiro que você faça com os dois, porque a ideia desse exercício é praticar a estrutura, mas você pode intercalar um com o outro, outro com um com outro, outro com um. Faz o jeito que você preferir. Só não fica só em um dos dois, use os dois. Então, nessa daqui eu vou usar o will. E aí, the plant, futuro, will grow every day. Jo, ainda é muito difícil pra mim pra fazer isso. Preciso fazer mesmo assim? Você que sabe. Se você acha que tá muito difícil, espera um pouco, espera ficar um pouco mais fácil. E aí você faz. Se tiver incomodando, se tiver doendo. Se tiver incomodando só um pouquinho, tenta. Tenta, tá? Tenta. Ah, tá muito difícil. Beleza, assiste mais algumas aulas, tenta de novo depois. Ah, ainda tá muito difícil, assiste algumas aulas, tenta de novo depois. Mas vai tentando, porque se você não tentar, você não vai saber nunca se você tá pronto pra fazer isso ou não. E eu não sei se você tá pronto pra fazer isso ou não, porque eu não tô falando com você direto. Então, meu negócio pra você é, faz isso daqui primeiro escrevendo, que eu vou mostrar todas as formas que eu quero que isso seja feito. E depois a ideia é fazer isso falando. A ideia não é escrever mais, a ideia depois é falar. Mas, meu, isso faz esse rolê funcionar maravilhosamente bem. Negativa. The plant won't grow every day.
E vai passar um helicóptero, desculpa, vai fazer barulho. Interrogativa. Will vai mudar de lugar. Will the plant grow every day? Interrogativa negativa, se você quiser. Won't the plant grow every day? Beleza? Daí, só falta um período que a gente vai precisar praticar com esse exercício, que é o Present Perfect. Sério? Aham. Mas, teacher, o Present Perfect não é coisa de inglês avançado? Não. Não sei quem acha que Present Perfect é coisa de inglês avançado. Present Perfect faz parte do inglês, assim como do, assim como will, assim como did, sabe? Ele tá presente o tempo todo, então a gente vai fazer com ele também. Vamos dar uma olhada aqui. O passado particípio do grow é grown. Então, a gente vai usar o have ou has, certo? Nesse caso, porque a gente tá falando que é a planta, the plant, a gente vai usar o has, porque the plant é it. Se a gente fosse trocar nas pessoas I, you, he, she, it, we ou they, a planta seria it. Então, a gente vai colocar o s. Então, em vez de have, a gente vai usar has, que é a versão do have com s. The plant has grown every day. Pra negar, quem vai negar pra gente vai ser o has. E tem uma mosquinha voando aqui. The plant hasn't grown every day. Pra perguntar, o has vai pular pra frente da planta. Nossa senhora, peraí que eu tive um brain fart aqui. Aí. Has the plant grown every day? Perguntar e negar. Hasn't the plant grown every day? Eu vou querer presente, passado, futuro e present perfect. Se você quiser me mandar, fica à vontade, eu tô lá no Slack, só mandar. O que eu sugiro que você faça, e eu sugiro mesmo que você faça isso, eu sugiro que você entre na primeira lousa, na lousa de base, veja a estrutura. Para fazer esse exercício, principalmente se você não tiver ainda vivência com inglês, olha a estrutura. Por quê? Porque eu não quero que você faça esse exercício para me entregar. Isso aqui não vale nota. Isso daqui é para você ter a prática da estrutura. E se é para você ter a prática da estrutura, eu quero que você veja a estrutura, porque vendo a estrutura, você vai acertar a estrutura. Eu preciso que você veja o que está acontecendo para você praticar o negócio certo. Eu não quero que você pratique só por praticar. Não vale nota isso. Você é adulto, ninguém tá aqui pra deixar alguém feliz. Você tá aqui porque você quer aprender inglês. Então, olha pra estrutura. Quanto mais você olhar pra estrutura antes de você começar o exercício, mais fácil vai ser. Ah, eu posso olhar durante o exercício? Sim. Posso usar dicionário? Pode. Posso usar Google Tradutor? Não. Por que não Google Tradutor, Jô? Porque o Google Tradutor vai montar a estrutura para você. E a ideia desse exercício é justamente a gente começar a ter um pouco mais de rapidez para formar a estrutura. Por isso que não o Google Tradutor. E por isso que eu sugiro que a gente comece com frases simples. Essa frase aqui é super simples, concorda? Ela não é uma frase tão complicada. A frase complicada tem tipo 2, 3, 4 verbos. Essa frase é super simplona. Então começa com frase simples. Eu vou salvar a ideia do exercício, tá? Mas não vai ser só com do. Você também vai ter esse tipo de coisa com to be. É porque a gente usou o verbo to grow precisa do do. Mas se fosse o to be ali, sei lá, the plant is nice, ia mudar tudo.
Então é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe para as estruturas. Se precisar, reassiste as aulas, você tem essa possibilidade. Todas as aulas estão juntinhas lá no Slack. Então, e elas estão na ordem, então tá maravilhoso, tá organizado. Então você consegue assistir a aula para ver. Se ficar dúvida, mesmo assistindo a aula e mesmo vendo as coisas, você me pergunta. E você pode me perguntar mesmo se você não assistir a aula e ver as coisas. Só que aí você vai demorar um pouco para receber a resposta, porque eu tô sempre dando aula e ou gravando aula. Porque a minha vida é essa. E se você fizer esse exercício, você vai aprender. Então, faça esse exercício, porque senão você só tá aqui perdendo seu tempo, né? E, sei lá, se você gosta de perder tempo, ótimo, mas, né? Então, eu vou deixar o exercício e a última... Não era essa. E a última aula lá no... Vou deixar o link todo bonitinho e tal. E vou deixar o link pra essa daqui, porque isso daqui vai te dar um adianto sem fim. Você vai ver o adianto que isso aqui vai te dar. E com que frequência que você tem que fazer esse exercício? Sempre que você quiser. Nossa, eu posso passar 8 horas num dia fazendo isso. Se você for desses, você pode. Eu não sugiro isso, não. Se eu fosse você, eu faria isso com umas 2, 3 frases por dia. Nossa, mas eu não tenho tempo todo dia. Então não faz todo dia. Faz quando você puder. Simples assim. A ideia é a gente colocar o inglês onde o inglês cabe na tua vida. Eu sei que o inglês não é a coisa mais importante da sua vida. Eu não espero que o inglês seja a coisa mais importante da sua vida. Mesmo, descansar é mais importante do que aprender inglês. E é mesmo. E não tô falando isso com... Não, descansar é mais importante que aprender inglês, sim. Não sei como que é a sua vida, meu. Descansar é super importante. Super importante. Então, tenta encaixar onde não vai te prejudicar. Se você conseguir fazer uma frase por dia, faz uma frase por dia. Se você conseguir fazer uma frase a cada 2 dias, faz uma frase a cada 2 dias. Mas faz. Quanto mais você fizer, mais rápido vai ser. Quem vai definir a frequência é você. Eu não sou sua mãe. Eu não sou mãe de ninguém. A coisa mais perto que eu tenho de filho é a Fudge, e ela nem minha filha é porque ela é um gato. Então, velho, você que sabe a frequência que você faz. O que eu sugiro? 3 frases por dia. Todo dia. É o que eu sugiro. Porque se você fizer 3 frases por dia todo dia, você só vai ter que fazer isso por uns 2 meses. Você que sabe. Se você for fazer de pouquinho em pouquinho, faz de pouquinho em pouquinho. Se você não quiser fazer, não faz. Só que vai demorar mais pra você falar. Tô te falando o que você tem que fazer pra falar mais rápido. Então, só seguir o que eu tô falando ou não. Você que sabe, a vida é sua. Esta, então, é a aula de hoje. Que mais que eu tenho pra falar? Logo, segunda tem aula nova. E se rolar qualquer coisa de não ter aula nova, eu aviso no Slack, tá? Eu vou continuar postando todas as coisas no Apoia-se, mas a nossa comunicação está centralizada no Slack. Se você não baixou o Slack ainda, vai baixar o Slack, tá? E deixa eu salvar isso daqui enquanto eu te dou tchau, porque senão a gente esquece. Cadê? Brainstorm Club. Olha só, sua professora é até organizada, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, tudo bonitinho por aula. A gente vai colocar aqui, aula 12. Linking I will survive. Final. E na próxima aula a gente já vai começar. Como que é o padrão de coisa aqui? É BSC o nome do negócio. Ei, como assim não tem nada ali? Claro que tem coisa ali. Ah, porque tem PSD. Duh. Tem alguém assistindo ainda? Por que você tá assistindo ainda? BSC, tá. Só fazer isso daí. Então, o que a gente... Nossa senhora, tem pessoas muito felizes em algum lugar. Vem pra cá, clica aqui, porque aí eu só preciso colocar ali Linking parte 4. Porque se tem uma coisa que eu tenho é preguiça. E aí se eu posso não fazer alguma coisa, eu não faço essa coisa. Ai, não, mas esse era o exercício. Saco, peraí. Peraí. Gente, coragem se você ainda tá assistindo, viu? Você pode parar de assistir, tá? Não vou ensinar mais nada de inglês. Você só vai ficar aqui me vendo organizar o rolê, porque eu quero fazer isso com você aqui ainda. Então, dá um Ctrl X aqui, colocar exercise. Example. Não pode colocar nada assim. Example exercise. Pronto. Daí agora a gente vai vir aqui.
Aí agora a gente vai salvar com aquele nome. JPEG salva. Por quê? Por causa do nome. Então vamos fechar você. Vem pra cá. Agora sei. Então, vou subir essas coisas, vou subir a aula, vou postar lá no Slack e nós nos vemos segunda com a música nova que o Emanuel escolheu. Muito obrigada, Emanuel, pela sua escolha. E depois a gente vai fazer o Beatles, que o Daniel escolheu. E vai pedindo coisa aí, mano. Vai pedindo coisa aí que é nóis. Então, se cuida, não faça nada que eu não faria. Bom fim de semana. Um beijo, até segunda. Passou a moto.